Olá, senhoras e senhores, muito bem-vindos a esse canal, a mais uma videoaula. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que você está nos acompanhando, vendo aí, mas hoje nós vamos falar sobre esse assunto extremamente importante, que é o iluminismo no Brasil. Afinal de contas, você já parou para pensar como que o iluminismo influenciou? Cara, porque o iluminismo varreu a Europa, né, cara? Esse movimento ocorrido durante o século 17, 18, né, que você sabe muito bem que defendia a autonomia do indivíduo, a liberdade do pensamento e o fim, né, cara? O fim dos governos absolutistas. Pois é, rei pira com esse movimento. Então a gente tem basicamente uma expansão dessas ideias e essas ideias vão chegar no Brasil. O iluminismo vai ecoar aqui de alguma maneira e nós vamos ver hoje neste canal e neste vídeo como que isso aconteceu. Vem comigo, porque o iluminismo no Brasil tem sementes que vão germinar, que vão brotar, e você vai saber um pouco mais sobre a história desse nosso Brasil de meu Deus. Vamos lá, pessoal, século XVIII, primeiro a gente precisa lembrar o que é esse Brasil, né? Na Europa, o século XVIII foi chamado de o século das luzes, justamente por conta do racionalismo do movimento iluminista, das ideias liberais que se propagaram contra o antigo regime, né? E aí aquele antigo regime a gente pode fazer aqui, não se esqueça, né? Aquele triangulinho que a gente faz, né? Onde a gente tem justamente a galera do terceiro estado aqui, né? Que mais sofria e ficava numa situação realmente complicada quando se dizia a respeito de direitos, né? Então, durante o século XVIII, não tinha universidades no Brasil. Então não tinha faculdade no Brasil, escolas superiores no Brasil. Então uma das primeiras formas dessas ideias chegarem era através das faculdades, né? Através dos filhos da elite que iam estudar na Europa, e eles vinham da Europa justamente com o conhecimento que estava varrendo a Europa, que era o conhecimento iluminista, né? Então isso era muito importante. Os filhos da elite estavam justamente passando por esse processo. Além disso, livros que chegavam ao Brasil, jornais contando acerca das revoluções, né? Então a gente tem essa forma do Brasil ter o contato com as ideias. Então isso é muito importante para a gente compreender um pouco da realidade e também das informações, das comunicações no século XVIII, né? A independência dos Estados Unidos também vai ser um forte apelo a todo o continente americano, né? No Brasil, essas revoltas já haviam muitas revoltas no Brasil, só que eles não propunham o fim da colônia, tá vendo? Esse Brasil colonial é fim da colônia, é fim do rei de Portugal, é fim do domínio, é isso que é iluminismo. Então, embora a gente tivesse, assim, no Brasil outras revoltas, né, a gente começa a enxergar que essa questão separatista, a ideia de separar o Brasil da colônia, ela vem justamente com o iluminismo. Então isso é muito interessante para a gente observar durante esse processo a dominação nesse Brasil colonial, que é um Brasil escravista, um Brasil que de fato ainda está conectado com um tipo de ser bem ligado à metrópole português, né? E não se esqueça que nós estamos na Era do Ouro nesse momento. Então a Era do Ouro é justamente importante para a gente compreender esse período, né? Um grande período aí que vai passar por todo esse processo. Os iluministas, você conhece, eles estavam justamente com as suas ideias propagando a liberdade, a igualdade. São ideias que buscam romper com o sistema dominante, romper com a classe chamada de antigo regime, onde nós temos o rei acima de tudo, o rei absolutista, onde a gente tem um mercantilismo, ou seja, não se esqueça, os iluministas eles são eles são anti o quê? Anti-absolutismo, anti-mercantilismo, não é? E anti-clericalismo. Então são os três anti dos nossos amigos iluministas, né? Anti-absolutista, porque são contra o rei absoluto que faz o que quer, que dá na telha. Eles são contra o mercantilismo, que é a forma econômica que o rei controla, o controle do governo na economia, né? A forma que o governo controla, e o anticlericalismo, ou seja, essa conexão da igreja com a política que eles achavam tão depredadora daquilo que era a cidadania daquele tempo. Então vamos lá, bora! Primeira
Conjuração mineira, capitania das Minas Gerais. Muito bem, muito bem. Era onde estava a maior parte das pessoas, você precisa entender isso, porque é a época do ouro. Então, na segunda metade do século XVIII tem muita gente ali. A produção do ouro foi a grande responsável por trazer esses moradores, né? E a gente tem ali várias e várias camadas sociais: mineiros, comerciantes, advogados, médicos, escravizados, não podemos esquecer, e trabalhadores livres também, tá? E isso que precisa estar claro para nós nesse contexto. A extração do ouro, claro, ganhou uma grande importância para a coroa portuguesa, que estava muito impulsionado principalmente com os impostos e com a arrecadação, né, minha gente? Então eu tenho ouro sendo produzido no Brasil a larga escala e a extração desse ouro precisa ser controlada. Poxa, era até mesmo a extração de diamantes monopolizada pela coroa e tinha que seguir o estrito direito próprio da coroa. Eu falei coroa romana agora há pouco, deve ser porque o Papa morreu, tu deve estar maluco. Da coroa portuguesa, gente, da coroa portuguesa. A segunda metade do século, porém, o ouro acaba, né? Então o ouro é isso aqui, minha gente, o ouro acaba. Então esse é um problema. O ouro não vai durar para sempre. Chega uma hora que acaba, chega uma hora que é o fim. Os portugueses, eles não sabem que vão acabar, né, cara? Nós sabemos que acabou, mas eles não sabem. Então o que Portugal faz? Percebendo que estava diminuindo os tributos e os impostos, porque está diminuindo a extração do ouro, Portugal aumenta os impostos. Quer dizer, ao invés de fazer esse processo de compreender o que estava acontecendo, não. Eles vão aumentar ainda mais os impostos. Vão proibir que todo tipo de forma de sonegação desse imposto. Então, olha só, percebam de uma forma clara. Em 1788 vai chegar um novo governador das Minas Gerais, que é o grande Visconde de Barbacena. E ele tinha que garantir, ele tinha meta, bater meta de arrecadação de ouro para Portugal. Mas como que faz, gente? Ele vai estabelecer uma cobrança chamada derrama. O que foi a derrama? A derrama foi justamente a cobrança anual de 100 arrobas de ouro, que dá mais ou menos 1,5 toneladas, tá, minha gente? 1,5 toneladas. Você imagina, né? 1.500 quilos de ouro era o valor desse imposto, né? Mas ela ocorria de forma violenta. Por quê? Por fim, o pessoal não ia tendo mais como pagar esse imposto, continuaria a ser cobrado, né? Essa lei ainda estava vigorando. Então, o que a gente tem aqui? Uma cobrança exacerbada de impostos e as ideias iluministas ali correndo paralelamente, criticando o poder absolutista, né? Desses grupos de nobreza e de clero. Então, a gente precisa entender que esse pensamento foi principalmente alvo da cidade chamada Vila Rica, na época, que hoje nós conhecemos como Ouro Preto. Então, cidade de Ouro Preto é a grande manifestação e exposição desses ideais, né? Os conjurados, eles tinham... o que é esse conjurado, né, gente? Conjuração é o quê? É um grupo que jura junto, que combina junto. Então, era um combinado que seria feito nessa revolta. E esses conjurados, eles eram quem, então? Eles eram um grupo bem variado. A gente tinha milícias, a gente tinha pessoal... Tinha gente da igreja também envolvida, tinha administração cultural. E a maior parte deles tinha em comum o quê? Que eles enriqueceram com o ouro. Tá? Eles enriqueceram com ouro e começaram a fazer essas reuniões essas com vários participantes, como tá aí Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa e o famosíssimo, ele, o grande Tiradentes, famoso Tiradentes, né? E era só porque, na verdade, esse Joaquim José da Silva Xavier, ele era, sim, um extrator de dente, né? Ele trabalhava com extração de dente, era um dentista, né? E por isso o apelido dele era Tiradentes. É uma pessoa muito comum, tá? Ele não tinha estudo, mas ele sabia ler, escrever, e ele desenvolveu essa habilidade, usava ervas medicinais, né? Claro, dentro daquilo que era propriamente a prática daquilo que seria uma odontologia da época, né? Que naquela época era muito mais simplificado. Então, assim,
os objetivos eram claros: separar de Portugal, não aceitar essa dominação, essa imposição de impostos. Existia uma divergência com o fim da escravidão, mas alguns defendiam, e, na verdade, esses motivos vão levar esses indivíduos a se colocarem contra Portugal. Então, veja, há uma insatisfação, os conjurados vão tentar buscar uma independência, eles queriam a independência das Minas Gerais, cara, você precisa entender isso. Os caras não estão brigando pelo Brasil, nesse momento eles querem Minas Gerais independentes, né? Tanto que eles iam buscar até como capital São João del Rei, uma cidade ali no centro das Minas Gerais. Muito bem, ou seja, o que a gente tem aqui? Essas ideias vão ser propagadas, o Tiradentes vai ser o cara que vai se destacar como propagandista das ideias de emancipação, e os conjurados vão combinar. O dia da cobrança do imposto, chamado derrama, estava marcado em 1789, seria nesse dia, tá? Que justamente isso iria acontecer, não é? A revolta e o rompimento. Tem que ter uma batalha, né, cara? Os caras têm que ir pra cima. É belicamente a coisa. Não é na paz, no amor, não é na conversa, porque esses caras não querem largar o ouro. Então você precisa saber disso, né? O grande, porém, foi a traição que o grupo sofreu, né? O grupo foi traído por um outro Joaquim, não confundir com Tiradentes, que é o Joaquim José da Silva Xavier, o grande cara aí que propagava as ideias, mas quem foi de fato o X9 do movimento foi outro Joaquim, Joaquim Silvério dos Reis. Muito bem, isso de fato acabou, porque após essa delação, a coroa portuguesa mandou prender todos os envolvidos, né? Iniciou o processo de investigação e as sentenças foram definidas diretamente de Portugal pela rainha Dona Maria I. Muito bem. Essas punições foram várias, alguns foram degradados, outros foram para prisão, outros foram banidos para a África, e o Tiradentes, que se declarou na época líder do movimento, foi condenado à forca e ao esquartejamento, né? Isso daí realmente é uma das situações aí que a gente pode perceber nesse processo, que esse desfecho ele foi necessariamente apontado e colocado como uma das grandes mudanças e uma das grandes condições desse período, né? Segue ele, então, grande Tiradentes, que foi enforcado no Rio de Janeiro, né? E a pena era para servir de alerta que quem se revoltasse contra a metrópole, de fato, estaria colocado nessa situação, né? Então, realmente, o legado é que foi um movimento que lá na frente a independência do Brasil, né, a República, vai buscar nesse cara um herói, mas nessa época ele é um inimigo da pátria, né? Um inimigo principalmente da metrópole de Portugal, né? Então isso fica claro para nós, mas é claro, a Conjuração Mineira é um movimento de insurreição que vai se colocar justamente contra o legado, né? Ou melhor, a favor de um legado de luta pela independência e pela liberdade. Muito bem. Então percebam, após esse movimento, outro grande, né? O fim da Conjuração Mineira não significou o fim dos ideais republicanos, hein? Não se esqueçam, porque nós temos a Conjuração Baiana em 1798, que foi outra revolta contra a metrópole, só que agora em Salvador, cara, em Salvador, e tinha escravizado participando, cara. Então veja, comerciantes, artesãos, é sempre a galera de baixa patente, né? Eles que estão ali participando, né? E os conjurados baianos, claro que eles se inspiraram na Revolução Francesa, Liberté, Égalité, Fraternité, né? Que era de 1789. A essa altura, a Revolução Francesa já estava chegando ao seu final, né? Muito interessante, até porque internamente esse movimento ele foi motivado por uma crise econômica séria que Salvador passava, né? Essa crise ela não vai ser deixada de lado, mas ela vai ser mola propulsora, ou seja, a população sofria com altos impostos novamente e com o predomínio dos portugueses no comércio, né? Além do que, não se esqueça, Salvador deixou de ser a capital, agora a capital é o Rio de Janeiro. Então há uma dificuldade, uma crise social, uma crise econômica, impostos que não param, e essa participação do povo vai ser muito importante aqui, tá? Diante de tudo isso, eles vão começar a panfletar
em Salvador, principalmente nas casas comerciais, nas portas da igreja, que eram os murais da época, pessoal, defendendo esse governo republicano, né? Agora, esses panfletos, eles tinham uma linguagem muito tranquila, muito fácil, né? Até porque o povo tinha que aderir. A gente não faz revolução sem o povo, sem a galera. Precisa chamar geral para participar. Mas veja, tem um diferencial claro aqui na Bahia, que eles queriam sim, claramente, a libertação dos escravizados, tá? Eles estavam preparados para uma ação armada e que não aconteceu. Por quê? Porque a circulação desses panfletos fez com que as autoridades agissem para conter a revolta. Então fica a dica, você quer fazer uma revolta, não conta para ninguém, cara! Pois é. É igual a Conjuração Mineira lá, Portugal foi para cima, prendeu a galera, acabou com a reunião, e aí o que a gente tem? Basicamente, alguns foram presos, outros foram delatados, outros delataram. Então assim, os indivíduos considerados líderes do movimento, eles foram condenados à morte e ao enforcamento, né? Então é claro que para sempre as camadas mais pobres, né? E essas camadas, elas eram de fato colocadas de lado. Então acabou o Brasil? Acabou! Acabou o Brasil? Não, cara! Ainda tem mais uma expectativa, né? Mais uma expectativa daquilo que virá para além, porque você tem, além disso, né, acontecendo na Bahia e além disso também acontecendo em Minas Gerais, né? Também esse legado continua, e o legado da Conjuração Baiana é também para uma possível fim da escravidão, né? Além disso, nós temos a Conjuração Carioca, lá do Rio de Janeiro. E aqui a gente tem uma pegada diferente, né? É diferente de todas essas formas aí que a gente está enxergando e está vendo, que é basicamente o quê? A gente tem ideias, que são ideias diferentes nesse processo, tá? Tem uma criação de uma sociedade literária. Então, assim, a gente está falando de um grupo de intelectuais, com médicos, estudantes, poetas, que vão criar a Sociedade Literária do Rio de Janeiro, e é onde eles se reuniam semanalmente para discutir filosofia, política e outras temáticas. Exatamente, minha gente. Porém, eles também foi descoberto até mesmo antes de acontecer, né? Porque é óbvio que essa sociedade literária não foi para frente, como vocês sabem,